Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, evitado aglomerações, usado máscara e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou utilizando uma camisa amarela, óculos e calça jeans. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, eu tenho uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. Por geralmente ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas. Frente a um contexto social onde temos pouco tempo para dar conta de muitas obrigações. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco mais sobre o importante escritor e contista brasileiro? Se liga aí! Contista brasileiro Lima Barreto. Quem foi Lima Barreto? Funcionário público, cronista e romancista, Lima Barreto viveu intensamente sua condição de pobre mestiço na sociedade carioca. Nasceu em 5 de 1881, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e faleceu em 11 de 1922, aos 41 anos. Filho de um tipógrafo e uma professora primária, ambos mestiços e pobres, ficou órfão de mãe aos 7 anos e sofreu preconceito a vida toda. Trabalhou como escrevente concursado, o que lhe rendeu uma relativa estabilidade financeira e foi visto pela crítica como sucessor de Machado de Assis, que é considerado por muitos críticos um dos maiores nomes da literatura do Brasil. Consciente de sua condição social, refletia em suas obras o preconceito racial, a pobreza e as problematizações que cercavam as relações da sociedade republicana no início do século XX. Lima Barreto foi aposentado em 1918 em função de sua doença e 4 anos depois veio a falecer. Seus livros foram traduzidos em diversas línguas e foram tese de temas de doutorado nos Estados Unidos e na Alemanha. Vamos conhecer um dos seus contos de domínio público chamado Manel Capineiro? Conto de domínio público Manel Capineiro. Quem conhece a Estrada Real de Santa Cruz? Pouca gente do Rio de Janeiro. Nós todos vivemos tão presos à avenida, tão distraídos à Rua do Ouvidor, que pouco ou nada sabemos desse nosso vasto rio, a não ser as coisas clássicas da Tijuca, da Gávea e do Corcovado. Um nome tão sincero, tão altissonante, batiza, entretanto, uma pobre azinhaga, rua estreita, aqui mais larga, ali mais estreita, povoada a espaços de pobres casas de gente pobre, às vezes uma chácara mais assim ali, mas tendo ela em todo o seu trajeto até Cascadura e mesmo além um forte aspecto de tristeza, de pobreza e mesmo de miséria. Falta-lhe um debrum de verdura, de árvores, de jardins. O carvoeiro e o lenhador de há muito tiraram os restos de matas que deviam bordá-las, e hoje é com uma alegria que se vê, de onde em onde, algumas mangueiras majestosas a quebrar a monotonia, a esterilidade decorativa de imensos capinzais sem limites. Essa estrada real, Estrada de Rei, é atualmente uma estrada de pobres, e as velhas casas de fazenda, ao alto das meias laranjas, não escaparam ao retalho para casas de cômodos. Eu a vejo todo dia de manhã, ao sair de casa, e é minha admiração apreciar a intensidade de sua vida, a prestrança do carvoeiro em servir a minha vasta cidade.
São carvoeiros com suas carroças pejadas que passam. São os carros de bois cheios de capim que vão vencendo os atoleiros e os caldeirões, as tropas e essa espécie de vagabundos rurais que fogem à rua urbana com horror. Vejo-a no capão do bispo, na sua desolação e no seu trabalho, mas vejo também dali os órgãos azuis dos quais toda hora se espera que ergam aos céus um longo e acendrado hino de louvor e de glória. Como se fosse mesmo uma estrada de lugares afastados, ela tem também seus pousos. O trajeto dos capineiros, dos carvoeiros, dos tropeiros é longo e pede descanso. Para ali o tutu, um carvoeiro das bandas de Irajá, que aceita e endossa letras sem saber ler nem escrever. É um espécime do que podemos dar de trabalho, de iniciativa e de vigor. Não há dia em que ele não desça com sua carroça carregada de carvão, e não há dia em que ele não volte com ela carregada de alfafa, de farelo, de milho para os seus muares. Também vem ter ao armazém o senhor Antônio do Açougue, um ilhéu falador bondoso cuja maior parte da vida se preocupou em ser carniceiro. Outro que lá vai é o Manuel Capineiro. Mora na redondeza e a sua vida se faz no capinzal, em cujo seio vive a vigiá-lo dia e noite dos ladrões, pois o há mesmo de feixes de capim. O capineiro colhe o capim à tarde, enche as carroças e pela madrugada sai com estas a entregá-lo à freguesia. Um companheiro fica na choupana no meio do vasto capinzal a vigiá-lo e ele vai carregando uma das carroças, tocando com guião de leve os seus 2 bois, Estrela e Moreno. Manel os ama tenazmente e evita o mais possível feri-los com a farpa que lhes dá a direção requerida. Manel Capineiro é português e não esconde as saudades que tem do seu Portugal, do seu caldo de unto, das suas festanças aldeãs, das suas lutas a varapau, mas se conforta com a vida atual e mesmo não se queixa das cobras que abundam no capinzal. Ele e os 2 bois vivem em verdadeira comunhão. Os bois são negros, de grandes chifres, tendo Estrela uma mancha branca na testa que lhe deu o nome. Nas horas do ócio, Manel vem à venda a conversar, mas logo que olha o relógio e vê que é a hora da ração, abandona tudo e vai ao encontro daquelas suas 2 criaturas que tão abnegadamente lhe ajudam a viver. Não sei bem a que propósito me disse um dia: Senhor fulano, se não fosse eles eu não saberia como iria viver. Eles são o meu pão. Imagine que desastre não foi, na sua vida, a perda dos seus 2 animais. Manuel Capineiro saiu de madrugada, como de hábito, com o seu carro de capim. Tomou a estrada para Riba, dobrou a rua José dos Reis e tratou de atravessar a linha da estrada de ferro, na cancela dessa rua. Fosse a máquina, fosse um descuido do guarda, uma imprudência de Manel, um camboio, um expresso implacável com a fatalidade inflexível, inexorável, veio-lhe em cima do carro e lhe trucidou os bois. O capineiro, diante dos despojos sangrentos do Estrela e do Moreno, diante daquela quase ruína de sua vida, chorou como se chorasse um filho e uma mãe, e exclamou cheio de pesar, de saudade e de desespero: Ai, mogado, antes fora eu. Era Nova, Rio, 21/8/1915. Gostou de conhecer um pouco mais sobre esse escritor e de saber sobre um dos seus contos? Espero que sim! A obra de Lima Barreto é um convite para travar reflexões sobre desigualdade social. Ele é considerado um dos primeiros escritores brasileiros a trazer a realidade suburbana para a literatura. Sua obra aborda a periferia da cidade, trabalhadores de baixa renda, personagens simples e questões raciais. Nesse contexto, um grande legado que Lima Barreto deixou para o século XXI é que a sua escrita abriu caminhos para autores da periferia e da favela, dando voz aos que outrora
viviam à margem social. Mas para ampliar a nossa visão sobre isso, precisamos fazer um recorte histórico, social e cultural sobre a sociedade na qual vivia Lima Barreto. Em 1888, com a exclusão da escravatura no Brasil, surgiram muitas discussões em torno da inclusão social do negro. Nesse ínterim, muitos intelectuais e abolicionistas dividiam opiniões, tratando essa temática como uma questão nacional. Vivenciando esse furor ideológico, Lima Barreto travou verdadeiros embates com intelectuais da sua época, pois começou a problematizar questões raciais quando a ideologia predominante dizia que o negro era inferior ao branco. É importante lembrar que os negros escravizados brasileiros foram libertos pela força da lei e não por uma tomada de consciência dos escravizantes. E por conta disso, os negros brasileiros tiveram que implantar um longo caminho de construção de igualdade e acesso às camadas sociais. Para além das questões relacionadas à igualdade racial, Lima Barreto também abordava outras questões sociais em seus contos. Exemplo disso é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que fala do patriotismo exacerbado do personagem principal. Policarpo é um patriota ativo, fervoroso e inflamado pelo amor ao país, vendo-o como lugar ideal frente a uma sátira do Brasil oficial e à sociedade burguesa que só se preocupava com a satisfação dos seus interesses. Sobre esse aspecto, a Multirio tem uma série chamada Uma Obra, Seu Autor, onde, através da animação, esse ponto é abordado. Vamos conferir? Se liga aí! De tudo que é nacional, não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar, um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Che, ende, ore. Certo de que a língua portuguesa emprestada ao Brasil vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. Tudo na nossa terra é extraordinário. Quaresma, você é um visionário. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno. Traidor? Eu? Mas como? Não! Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Não deixe de ler. E aí, gostou de mais essa contação de Lima Barreto? Espero que sim! Muito bacana aprender um pouco mais sobre o gênero textual conto e esse incrível contista que se preocupava em falar coisa séria, entretendo. Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, duas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço. Fui!